Olá pessoal, estamos aqui diante de um assunto que é a guarda do sábado, né? Subsídio da sexta lição que diz: santificarás o sábado. É um assunto interessante, que tem o seu nível de importância em virtude da grande quantidade de adeptos do Adventismo no sétimo dia e da tentativa de fazer com que os crentes em geral possam guardar o sábado. Olhando para a Bíblia, nós vemos assim algumas situações que são interessantes para nós analisarmos esse assunto. Em primeiro lugar, nós encontramos que o sábado era para Israel, era um conceito de Deus com o seu povo. Não tem por que eu guardar o sábado, porque o conceito de Deus com a igreja é totalmente diferente, se baseia em outras premissas totalmente diferentes dessas. Em segundo lugar, havia vários preceitos em relação ao sábado que são impossíveis de se cumprir hoje. Por exemplo, você não podia acender um fogão, preparar uma comida, cozinhar alguma coisa, botar um pão no forno, assar um ovo, fazer um cuscuz. Nada disso era permitido diante das ordenanças da lei. Se vamos cumprir o sábado, temos que prestar atenção a esses detalhes. Em terceiro lugar, a transgressão do sábado desejava a morte do transgressor. Então hoje, creio que alguns adeptos do sábado, do Adventismo do sétimo dia, transgridem o sábado e não há de ser morto, né? É porque nós estamos em outro contexto cultural e histórico totalmente diferente. Um outro detalhe interessante é que a cada 4 anos, a cada 7 anos, havia o ano sabático, no qual se descansava e os credores eram perdoados. Neste ano nada era plantado. As pessoas viviam daquilo que tinha sido plantado nos anos anteriores. Deus havia prometido que no 6º ano abençoaria por 3 anos para dar segurança, uma garantia ao povo. E se nós fôssemos contextualizar com os nossos dias, nesse 7º ano ninguém trabalhava para ninguém, desde que quisesse guardar o sábado e guardar esse preceito à risca, não é? E ainda se acrescenta que a cada 49 anos tinha um ano sabático. Então é praticamente impossível ao mortal comum, a não ser no contexto de Israel daquele tempo, guardar o sábado exatamente como ele está na Bíblia. A não ser fazendo arremedo, e aí se vão fazer arremedo, estão descumprindo de qualquer forma. Outras questões que nós devemos colocar aqui é que o sábado foi criado por causa do homem, para ser um dia de descanso e adoração ao Senhor. E se nós vamos cumprir, devemos cumprir toda a lei, e começar pela circuncisão. Creio que bem poucos se habilitam a isso. A igreja primitiva ela fez questão de ressaltar que as reuniões mais importantes, como a ágape e a ceia, eram realizadas num domingo. Esse dia passou a ser chamado Dia do Senhor, não por acaso, né? Foi nele que Jesus ressuscitou e que, no dia de domingo, apareceu aos seus discípulos quando eles estavam temerosos, no capítulo 20, versículo 19 do livro de Atos. Em nenhum momento Jesus e os apóstolos ordenam que a igreja cumpra o guarda o sábado. A palavra sábado ocorre 68 vezes no Novo Testamento. Nós não vemos Jesus ordenando que a igreja guarde o sábado em nenhuma dessas ocorrências, né? E a maioria dessas ocorrências ocorrem nos contextos em que Jesus está criticando justamente a observância do sábado pelos judeus, pelos escribas e fariseus, melhor dizendo, e eles não cumpriam nenhuma outra parte da lei, ficavam tão obcecados com o sábado e esqueciam dos outros mandamentos. Quando a igreja primitiva enviou uma carta aos gentios para que eles tivessem um norte com relação aos judaizantes, eles ordenaram apenas 3 coisas: que nós deveríamos nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da fornicação. Paulo, inclusive, dedica uma epístola completa ao debate sobre o sábado, que é a carta aos Gálatas, a lei em geral, né? E ainda um outro aspecto interessante é porque aqueles que dizem que devemos guardar o sábado dizem que o domingo é o dia do Rei Sol, né? Mas é interessante porque todos os outros dias também têm a sua conotação pagã. O domingo é o dia do Sol, segunda dia da Lua, terça dia de Marte, quarta dia de Mercúrio, a quinta dia de Júpiter, sexta dia de Vênus e o sábado é o dia de Saturno. Então, se esta é a razão pela qual não devemos guardar o domingo, cai por terra facilmente.
Ainda temos que os judeus procuravam matar Jesus porque ele violava o sábado, em João 5,18. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: ninguém vos julgue por causa de uma série de coisas, inclusive por causa dos sábados, como está lá em Colossenses 2,16. Se vamos realmente cumprir o sábado, devemos trabalhar no domingo, porque já aproveitamos o sábado para descansar. Inclusive, não devemos parar em feriados que não ocorram no sábado. Quem se habilita, leia muito mais no nosso blog daladier.blogspot.com.br. Eu lhe convido a fazer uma visita lá.